Para a língua portuguesa se tornar língua de colonização, foi necessário que ela fosse instituída, que ela tivesse um caráter institucional. Ela foi fundada como instituição, legitimando Portugal como nação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Nesse século XVI, em Portugal, a língua portuguesa ela está ganhando, né, pela primeira vez, a sua gramática, os seus dicionários, os instrumentos linguísticos fundamentais, né, que organizam, que dão cara, rosto, feições, um perfil para essa língua. Uma literatura já vinha sendo escrita em língua portuguesa também, antes da existência dessa gramática, né, do João de Barros e do Fernão de Oliveira, 1554 e 1536. Né? Quer dizer, quando essa língua então, atravessa o Atlântico, como é que ela atravessa? Ela atravessa já com esses instrumentos linguísticos sobre ela própria, de alguma maneira já organizados. Ora, gramática e dicionário para o português no século XVI é algo que caminha junto com gramáticas e dicionários no espanhol, no francês, no islandês, no alemão, tá? Quer dizer, a Europa, desde o século XIV, ela está vivendo esse processo, né? Que é um processo que se chama gramatização. Todas as línguas europeias estão ganhando pela primeira vez, né? Ganhando, falo ganhando, assim parece que é um presente, né? Mas, enfim, é todo um processo histórico que vai fazer com que essas línguas passem a ter, né, dicionários e gramáticas, tá certo? Então, quando a língua chega no Brasil, ela já chega com esse conhecimento teórico sobre ela própria. Ou seja, já chega uma tecnologia. Para a gente, hoje em dia, uma gramática é uma coisa tão... Você vai ali na banca de jornal, já tem de gramática, né? Então, gramática, para a gente, hoje em dia, é um instrumento tão simples, né? Mas não era. Se vocês voltarem 400 anos no tempo, não era. As primeiras gramáticas, né, elas promovem algo que esse Silvio Van Hoof vai chamar de uma revolução tecnológica, gente. É como o homem e a lua. É porque a gente não tem muita noção disso, que língua para a gente é uma coisa tão próxima, né? Gramática é um objeto que a gente é tão quase banal, né? Quer dizer, ninguém imagina aprender uma língua estrangeira sem uma gramática no dicionário, não é mesmo? A gente viaja às vezes para o estrangeiro, leva uma gramatiquinha do lado, leva um dicionário, né? Enfim, mas não era assim. Não era assim. Então, o que acontece? Isso conferiu também aos portugueses, digamos assim, um instrumento a mais de poder. Eles tinham a pólvora, eles tinham a carabina, eles tinham a bússola, eles sabiam se movimentar, né, com instrumentos, e eles tinham gramáticas e dicionários. Engraçado falar isso, né? Mas né? É também um elemento a mais, é uma tecnologia que eles tinham. E foi com base nessa tecnologia, então, que os jesuítas, que o Anchieta foi o primeiro, começaram então a fazer o quê? A descrever essas línguas indígenas, tá? E no momento que ele vai descrever as línguas indígenas, ele descreve, em primeiro lugar, a gente tem que entender um pouquinho também o que eram os povos indígenas no Brasil nesse período. Se a gente pensar aqui, né, na costa brasileira, os povos Tupi, Tupinambá, né, eles tinham, a partir de uma série de guerras, né, porque eram várias populações indígenas diferenciadas, né, que viviam aqui no território que hoje a gente chama de Brasil, os Tupinambá foram guerreiros bravos, lutaram e conquistaram o litoral. Eles eram povos do interior, mas eles foram lutando e eles conquistaram praticamente todo o litoral do Brasil, da costa, praticamente tudo. Olha, quando os portugueses chegaram, né, eles chegaram primeiro lá na região da Bahia, depois vieram no Rio de Janeiro, São Paulo, eles foram encontrando esses povos, portanto eles foram encontrando algo em comum, né, quer dizer, alguma coisa semelhante que eles puderam ir reconhecendo nos costumes e na língua, tá? Então eles chamavam inicialmente, né, essa língua, né, que se espalhava pela costa, de língua brasílica, né? O primeiro nome dessa língua era a língua brasílica, e aos poucos os jesuítas chamaram de língua geral, tá? Então essa expressão língua geral, na verdade, ela designa, naquela época, no século XVI e XVII, ela vai designar essa língua que era a falada pela costa,
que era a língua dos Tupinambá, né? O professor Ariel Rodrigues, que é o nosso maior especialista em línguas indígenas, né? Ele fala que, na verdade, a gente não tem uma língua geral, que dessa ideia, né, de uma língua só, de homogeneidade, é uma ficção, né? Na verdade, tem uma língua geral mais ao sul, outra mais ao norte, enfim, não vou entrar nesses detalhes todos, mas o fato é que, para os portugueses, aquilo era uma língua geral, ou seja, era uma língua que estava espalhada e que foi sobre essa língua brasílica, né, essa que eles chamam de geral, que eles se debruçam e começam, então, a produzir gramáticas e dicionários, tá? Com o objetivo, que era o objetivo de evangelizar. Então, a ideia era que os jesuítas, né, não só os jesuítas, mas também os capuchinhos, enfim, todas as ordens religiosas que enviassem, né, catecistas para cá, evangelizadores para cá, que já viessem, inclusive, sabendo a língua. Olha como é que é importante a questão da gramática, né? Quer dizer, eles já podiam estudar lá na Europa a língua e já chegar aqui conhecendo pelo menos os rudimentos da língua geral, tá? Ora, então vejam, além disso, vem uma ideia linguística junto, né? Uma, por exemplo, aqui fazendo um exemplo, muitas, mas uma principalmente, né? Uma ideia linguística de natureza eurocêntrica, claro, que a gente sabe que o olhar do europeu nessa época é um olhar eurocêntrico, ou seja, eles se consideravam o centro do mundo, o ponto máximo da civilização, e a política de navegações, né, de expansão, né, que os portugueses espanhóis estavam fazendo, eles estavam encontrando povos com línguas e costumes completamente diferentes, né, que eles consideravam que eram povos bárbaros, enfim. Bom, e aí com isso, a ideia linguística, então, que aparece, né, e que vai constituir fortemente as línguas indígenas de uma maneira geral, tá? Uma que eu vou dizer que ela vai constituir um enunciado inaugural, né? Inaugural sobre as línguas no Brasil.